Oi pessoal, bem-vindo a mais um culto da Igreja Anglicana Esperança. E eu quero começar esse culto da melhor forma, começar com uma oração. Me acompanhe, por favor. Senhor Deus amado e querido, nós queremos te agradecer por mais uma maravilhosa oportunidade, Pai, de estarmos cultuando a Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja verdadeiramente usando cada um de nós nesse momento tão especial, que Tu estejas visitando cada casa, Senhor, cada lugar, Pai amado, que está assistindo essa mensagem, para que nós possamos verdadeiramente ser edificados pela Tua graça, pelo Teu amor e pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Bem, nós estamos gravando diretamente da Igreja Anglicana Esperança, que fica aqui na rua Campo Grande, número 18, em Candeias. E com certeza você vai ser super bem-vindo. Nós queremos a sua presença aqui, que ainda não nos conhece, quando eu terminar essa quarentena. Vai ser uma maravilha cultuar a Deus em unidade, abraçando, estamos todos juntos. Eu queria também agora pedir para que você fizesse uma reflexão na sua caminhada, no seu dia a dia, nesse domingo para cá. Como é que tem sido a tua caminhada, a tua vida cristã? Às vezes a gente se depara com aquele dilema do apóstolo Paulo, que diz que muitas das coisas que a gente quer fazer a gente não consegue, e as coisas que a gente não quer mais fazer, infelizmente a gente continua fazendo. E ele diz no final que a única solução para a gente está em Jesus Cristo, no perdão que vem de uma verdadeira confissão, do verdadeiro arrependimento. E é nesse sentido que eu quero te convidar para mais uma oração de confissão, mas que mesmo que a gente agora vai estar, depois da confissão, livre da nosso distanciamento de Deus, nós vamos nos chegar a Ele e interceder por essa doença, para que acabe logo, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão aflitas, que estão tristes porque perderam as pessoas amadas. Por tudo, nós vamos interceder, e eu quero te convidar nesse momento a fazer parte dessa oração. Essa oração não é uma oração minha, é uma oração nossa, é uma oração sua. Amém? Vamos lá. Senhor Deus amado e querido, Pai, como eu falei, Senhor, tantas vezes, Pai, a gente tem andado por caminhos que não são os caminhos que Tu queres que a gente ande, e a gente tem falado coisas que não tem nada a ver com aquilo que Tu queres que a gente proclame, Senhor. Nós usamos a nossa língua, Pai amado, ao invés de para edificar, nós usamos para difamar. Pai querido, tantas vezes a gente peca em pensamentos, até em omissões, Senhor, quando a gente sabe o que a gente deve fazer e muitas vezes a gente deixa de lado por alguma comodidade. Senhor, perdoa, Senhor, perdoa o Teu povo, perdoa a mim, perdoa a Tua igreja, Pai amado, porque nós somos verdadeiramente carentes, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, mas nós não queremos ficar escondidos de Ti, Senhor. Nós queremos verdadeiramente estar nos encontrando contigo, estar correndo, andando na Tua presença, para a Tua presença, Senhor. Porque nós queremos verdadeiramente interceder pela Tua igreja, Pai amado. Por essa igreja, Senhor, que sofre perseguição, que sofre de tantas formas, Senhor. Tanta incompreensão, Pai amado. Mas que não para, Senhor. A Tua igreja que avança, apesar de tudo e de todos, para levar o Teu evangelho de transformação, de cura e de libertação para todos os cantos. Em especial, Pai amado, eu quero te pedir pela vida do nosso reverendíssimo Miguel Uchoa, que é o coordenador da Igreja Anglicana no Brasil, que Tu possa estar dando a ele todo o entendimento, discernimento, para que ele conduza esse ramo da Tua igreja, Senhor, em sabedoria, entendimento e discernimento. Mas, Pai amado, nós queremos Te pedir por todas aquelas pessoas que estão agora acamadas, aquelas pessoas que estão doentes, Pai amado, seja do corpo, seja da alma ou do espírito, Senhor.
Nós cremos, Pai amado, que Tu és um Deus de cura, Deus de libertação. Que todas as cadeias sejam quebradas agora em nome de Jesus. E que esse vírus, Pai amado, de uma vez por toda, que ele seja derrotado, eliminado, Pai amado. Para que o Teu povo, para que a população possa viver momentos de menos medo, de menos ansiedade, Pai amado. Mas nós queremos Te pedir também por todas as outras enfermidades, que Tu possa estar derramando geral, Senhor, uma unção de cura. E também que Tu possa estar cuidando daqueles que estão na linha de frente nessa batalha, Senhor, que é tão cansativa, Pai amado, tão dolorosa, Pai amado. Faz, Senhor, a Tua obra na vida dessas pessoas. Enfim, Senhor, eu quero Te pedir que Tu coloque juízo nos governantes, Pai amado. Que essas pessoas que hoje estão sendo detentores do poder, eles entendam que todo o poder vem de Ti, Pai amado, e serve para Ti. Então que eles tirem os propósitos egoístas deles, Pai amado, e comecem a pensar nos Teus propósitos, Pai amado. Verdadeiramente que Teu Espírito Santo faça um milagre de uma transformação na mentalidade dessas pessoas, para que o Teu povo possa ser verdadeiramente beneficiado. Em nome de Jesus eu Te peço por tudo isso, Pai. E na certeza da Tua fidelidade eu já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz a todos. Esse é o momento das nossas ofertas. Que você quer fazer seu dízimo, fazer suas ofertas, então aí embaixo do vídeo tem a nossa conta e você pode fazer a transferência, fazer depósito, tá? Fique à vontade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica, a nossa palavra de hoje, que está no livro do profeta 1 Samuel 3:1-18. 1 Samuel 3:1-18, que diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel, respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse, vá e deite-se. Ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli.
Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que ele lhe parecer melhor. Essas são as palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Bem, pessoal, como vocês sabem, a gente tem a nossa série, né, confinados. Afinal de contas, ainda estamos confinados, né? Estamos vivendo esse momento de confinados. E hoje eu queria trazer para você uma mensagem nova, uma mensagem especial. Porque apesar de estarmos confinados e às vezes o próprio confinamento já nos leva a um momento de solitude, um momento de reflexão, um momento de atenção, e nós podemos estar ouvindo Deus nesse confinamento. E esse é o tema dessa mensagem. É ouvindo Deus no confinamento. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, Deus quer falar com cada um de nós. E Ele fala de uma forma muito especial. Eu queria falar sobre o texto que nós lemos, aquele texto maravilhoso lá de 1 Samuel. E talvez você não esteja lembrado quem é Samuel, mas Samuel é o filho de uma promessa de Deus. É um filho de uma mãe que não podia ter filhos e que se derramou aos pés do Senhor, se derramou no altar do Senhor, chorou e pediu a Deus que Deus lhe capacitasse a uma gestação, e ela veio a ficar grávida, e quando ela estava pedindo a Deus essa bênção, ela também ofereceu a Deus o filho. E assim ela fez. Quando Samuel nasceu, ela deu de mamar, e naquele momento onde ele simplesmente parou, não precisava mais da amamentação, ela levou ele para o templo e entregou ele nas mãos do sacerdote Eli, para que o sacerdote o criasse, porque ela verdadeiramente ofereceu, consagrou o filho dela a Deus. Então, esse é o Samuel que estava dormindo naquele momento, nessa história que nós lemos. E é muito interessante a gente perceber algumas coisas que me vieram claramente, pelo menos duas coisas, que vieram três. A primeira coisa que me veio claramente é que Samuel escutou Deus porque ele estava perto de Deus. Samuel estava próximo a Deus. Por que estou dizendo isso? Porque na arca da aliança e naquela lâmpada que estava acesa, né, que não era uma lâmpada, mas era a luz, aquela que estava aceso, representava a presença de Deus. Aquilo era uma forma das pessoas poderem sem perceber que ali estava a presença de Deus. A arca e a lamparina. Então, quando Samuel estava, veja, ele estava dormindo lá próximo, ele estava próximo de Deus. Muitas vezes a gente, sabendo mesmo que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares, mas os meus pensamentos muitas vezes estão longe de Deus. Meus pensamentos estão afastados de Deus. E muitas vezes, por isso, eu deixo de escutar Deus. Eu não percebo o sussurro de Deus, que infelizmente é uma decisão minha, é uma decisão sua. Então, como eu falei, nesse momento de confinamento, nós podemos ter um momento de solitude, de percepção de Deus. Isso é fundamental. A outra coisa que me veio à mente quando eu estava lendo é que Eli, o sacerdote, ele sabia que o juízo de Deus era correto. Perceba que o juízo de Deus,
quando Deus revelou a Samuel o que é que iria acontecer com Eli e com a sua família, não era coisa agradável para Eli, de forma alguma. Na verdade, era muito ruim. Mas a resposta de Eli foi fundamental. Ele sabia que Deus é quem ia fazer, porque o que Deus ia fazer era o certo. Deus, ele é soberano e ele é justo. E ele conhece o meu e conhece o teu coração. Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos, nós sentimos. E Deus ama a cada um de nós. A coisa mais fundamental na minha vida cristã é essa certeza, essa fé no amor de Deus, apesar das circunstâncias, apesar de todas as circunstâncias. Isso é muito difícil, é por isso que precisa de fé, mas é fundamental, porque na verdade eu preciso entender que Ele me ama para saber que Ele tem interesse de conversar, de falar comigo, de me dizer alguma coisa, que Ele se importa, Ele quer se relacionar comigo, com você. Isso é importantíssimo. E a terceira coisa que eu achei super interessante nessa leitura bíblica é que Deus falou com Samuel. Vê só que interessante o versículo 7 de 1 Samuel 3. Diz assim: ora, Samuel não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Eu queria que você percebesse nesse momento uma grande verdade a respeito de Deus. Que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. É muito importante para você saber que Deus podia ter falado ao sacerdote. Mas Ele falou com aquele menino que, segundo a palavra, não tinha conhecimento, Deus ainda não tinha se revelado para ele. E talvez Deus já tenha tentado muitas vezes falar com você, e você, por alguma razão, acha que você é muito insignificante, ou que você é menor, ou que você não é capacitado, porque só pessoas extremamente capacitadas é quem pode ter o escutar a Deus. E essa palavra aqui mostra que não, que Deus quer falar com você. E talvez hoje seja a primeira vez que Ele tenha acesso à sua atenção. Então eu quero te pedir para que nós estejamos preparados para escutar Deus, atentos na sintonia de Deus. Deus fala através de trovões ou através de uma brisa suave. Deus fala Ele falou comigo na noite passada através de um filme. Hoje de manhã através de uma conferência. Quantas vezes Deus me fala através da leitura da palavra? Eu tenho certeza que hoje Ele quer falar com você. E para que a gente possa aproveitar essa mensagem, escutando de Deus algo transformador na nossa vida, eu quero te convidar a fazer uma oração. Para que verdadeiramente você deixe Deus falar. Você abra seus ouvidos e sua mente para perceber o que Deus quer te dizer. Senhor, Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai amado, porque é desejo teu, Senhor, se relacionar com cada um de nós, com a tua criação, com os teus filhos, Pai. Pai, eu quero te agradecer porque tu não escolhe um em detrimento de outro, Senhor, porque todos nós, Pai amado, somos alvo do teu amor. E que essa mensagem, Pai amado, possa verdadeiramente ser algo transformador para nossas vidas. Que teu Espírito Santo tire todo impedimento para que nós possamos escutar, saborear e viver transformados pela tua palavra, hoje e sempre. É o que eu te peço, Pai, humildemente. E já te agradeço por conta da tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. E, como eu falei, estamos confinados, mas apesar do confinamento, precisamos entender que no confinamento eu ouço a Deus. E eu ouço Deus, em primeiro lugar,
para manter o equilíbrio. É fundamental. Escute a Deus para manter o equilíbrio. Eu não sei você, mas eu, como eu já falei algumas vezes aqui mesmo, eu sou bombardeado por notícias. Sejam notícias que vêm pela televisão, seja pela internet, seja pelo Zap. Todos os lados vêm. Algumas verdadeiras, outras falsas. É interessante você perceber, e se você já deve ter até percebido, que existem pessoas que falam de forma categórica, de forma com a certeza quase que absoluta, sobre coisas totalmente contraditórias. Enquanto a gente, ouvindo, vamos falar aqui com relação a essa coronavírus, Covid-19, tem pessoas que dizem claramente que não pode sair de casa, tem que fazer a quarentena. Esse é o único meio de se proteger. Enquanto tem outros que dizem que não, que isso é uma banalidade. E cada um deles diz uma coisa com a certeza absoluta. Um diz que o remédio é tal, o outro diz que aquele medicamento não funciona. E você fica, sem saber. Você vê o que a palavra de Deus lá em Provérbios 3, 21 e 22 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Sensatez, equilíbrio. Isso é o que a gente mais está precisando hoje. É de sensatez. Muitas vezes eu já vi pessoas se pegando, mandando mensagens seguidas, uma contraditória à outra. Falta de sensatez total. Mas é como eu digo, e a palavra de Deus lá em Jó, capítulo 34, versículo 3, nos adverte e diz assim: pois o ouvido prova as palavras como a língua prova os alimentos. O ouvido prova as palavras assim como a língua prova os alimentos. Se você estiver comendo alguma coisa e você percebe que aquela coisa está estragada, está azeda, você não vai comer. A mesma coisa são os seus ouvidos. Quando você estiver recebendo alguma informação, ouvindo, o que é que você tem ouvido? Às vezes a gente se perde tanto tempo ouvindo coisas tão poluídas e muitas vezes a gente deixa de prestar atenção no que Deus está querendo falar. Eu acho interessante, e para exemplificar, para trazer aqui um exemplo muito claro, você conhece aquele instrumento, biruta. A biruta é como se fosse um saco com o fundo dele cortado e que ele fica girando de acordo com o vento. Se o vento está indo para essa direção, a biruta fica nessa direção. O vento muda para cá, a biruta vira para cá. E assim vai. A biruta, ela vive girando, o próprio nome, biruta. Ao mesmo tempo, nós conhecemos um instrumento chamado bússola. A bússola, ela tem na sua composição uma seta e os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E essa seta, ela tem algo magnético nela, que ela sempre está voltada para o norte. Porque no norte existe um campo magnético que atrai a seta da bússola. Então, independente de que posição você esteja, a seta da bússola está voltada para o norte. Ela está lhe dando um norte, lhe dando uma direção constante. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre escutar as tantas mensagens e tantas informações que são lançadas sobre nós, são jogadas, despejadas sobre nós durante esse tempo, e o escutar a voz de Deus.
Porque Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, a mensagem de Deus é o que nos norteia, é o que nos dirige, independente de qualquer situação. Então, por isso que é tão importante a gente viver com essa bússola, sermos essa bússola, termos essa bússola na nossa mente. E assim, como diz a palavra em Provérbios 3, 23, 24, diz assim a palavra: então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará, quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Você está norteado, você tem uma direção, e essa direção vai lhe trazer equilíbrio, vai lhe trazer uma segurança. Você não vai ficar virando para qualquer lado, você não vai ficar louco, biruta, mas sim você vai ter um norte, que é a palavra de Deus, que vai te trazer segurança, que vai fazer com que você não tropece. Isso é muito importante, escutar a Deus. O que mais poderia nos trazer segurança e paz do que essas promessas e tantas promessas que vêm na palavra de Deus? Não é verdade? Mas no confinamento eu ouço a Deus para manter o equilíbrio e para lembrar que tudo coopera. Tudo coopera. Poxa, que coisa difícil. Como é difícil nós entendermos tudo coopera numa situação dessa. Mas eu vou trazer para você outro, vamos dizer, um simbolismo, outro exemplo. Todo mundo aqui conhece o teste do pezinho. Aquele teste do pezinho que o pai leva um recém-nascido e o médico enfia no calcanhar dele uma agulha para fazer um exame. Esse teste do pezinho tem que ser feito logo nos primeiros dias de vida. E ele vai fazer com que aquela criança vai dar um diagnóstico de várias e várias situações. Então eu queria que você imaginasse comigo uma situação. Uma pessoa que não conhece o teste do pezinho, que nunca ouviu falar. E essa pessoa está sentada, olhando, num hospital, está esperando alguma coisa, e vem um pai trazendo um bebezinho recém-nascido, totalmente indefeso, leva a um médico, um enfermeiro, e esse daí vai pegar uma agulha, que é quase do tamanho do pé do menino, e vai enfiar no calcanhar do menino. Aquele menino vai se acabar de chorar. E o pai, que era para proteger o filho, na verdade está segurando a criança para que aquele homem aquela mulher possa enfiar a seringa e fazer o exame. Aquela pessoa que não conhece esse procedimento médico vai ficar maluco, vai ficar desesperado, vai querer defender a criança. É por isso que às vezes eu acho que é assim que Deus me capacita a entender que todas as coisas cooperam. Porque eu creio que é isso que possivelmente Deus faz comigo, faz com você. Talvez Ele esteja fazendo isso com a humanidade nesse momento, quem sabe? Eu não quero aqui gerar especulação, mas é exatamente para entender que todas as coisas cooperam, que é fundamental termos uma certeza absoluta e acreditar que Deus nos ama. Pois tudo tem uma razão para acontecer. E essa razão pode ser para que Deus agir em mim. Veja esse texto de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem conhece a palavra de Deus se lembra de uma parábola de Jesus, que é do rico e Lázaro. O rico vivia de uma forma muito suntuosa, banquetes e mais banquetes, e próximo dele ali tinha um mendigo doente,
chamado Lázaro, e que se alimentava das migalhas que caíam desse rico. Acontece que os dois morrem, e quando chega ao momento, faz uma visão de quando eles mortos, e o mendigo está no céu. E o rico está simplesmente, desesperadamente afastado de Deus, no lugar de tormento. E ele diz: o que eu posso fazer, pelo menos para avisar as pessoas da minha casa, da minha família? Vê só, eu não quero entrar no contexto dessa parábola, mas eu quero trazer para você a ideia de que, talvez, se algumas coisas, se um coronavírus tivesse acontecido na vida daquele rico, a ponto de fazer com que ele percebesse que aquele estilo de vida que ele estava vivendo iria lhe levar para uma condição eterna de caos, o sofrimento que ele passasse durante a vida ia ser uma maravilha para ele, porque ele não ia passar uma eternidade sofrendo. Eu acredito que ele preferiria passar por algum tipo de situação. Existe um propósito para cada um de nós, e Deus vai nos moldando para este propósito ou por este propósito. E às vezes esse propósito é doloroso, eu não vou negar. Eu gosto de comparar esse processo quando eu usei aparelho odontológico. Poucas coisas incomodavam mais quando o ortodontista apertava aqueles arames para poder corrigir o meu dente, que eles ficavam de uma forma tão dolorida que nem comer a pessoa podia. Mas o objetivo era qual? O conserto. Muitas vezes Deus nos aperta. Eu não estou dizendo que isso é o que está acontecendo nesse momento. Mas muitas vezes eu preciso escutar Deus para entender que em momentos de dificuldade na minha vida, Ele está agindo na minha vida e me apertando para me moldar, para me aperfeiçoar. É claro que eu não estou falando aqui de aparência física, mas cada um de nós, todos nós, devemos ter o caráter semelhante ao caráter de Cristo. E parece que quando as coisas vão moldando o nosso caráter, aí é que parece que o aperto dói mais. Mas é importante se lembrar e jamais esquecer que Ele te ama. E que Ele quer moldar e que vai fazer isso, apesar de como aquela criança se espernear, mas o pai que a ama vai segurar para que o exame seja feito e que a saúde daquela criança esteja garantida, porque Deus quer que o seu caráter seja impecável. Será que você, assim como eu, tem algo para melhorar? Eu não tenho dúvida que sim. Muito ou pouco, mas temos. E sempre vamos ter. Porque estamos bem longe da perfeição, que é Jesus Cristo. Mas tudo coopera também para Deus agir através de mim. Ou seja, Deus age em mim e através de mim. Veja que interessante. Em Filipenses 4, 12 e 13 fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas e quantas vezes nós dizemos esse tudo posso naquele que me fortalece? Quantas vezes esse versículo é tão deturpado? As pessoas querem fazer algo impossível. Aí diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O que Deus está querendo te dizer nesse versículo é o seguinte: é que se você estiver com Ele, você vai ter força suficiente, você vai ter um suporte para que todas essas situações difíceis que foram ditas aqui, essa que você está passando, você pode suportar, porque Ele é quem vai te dar o sustento.
É isso que esse versículo quer dizer. Você já percebeu, ou talvez você tenha observado, que as nossas vidas, elas falam muito mais de nós do que o que eu digo a meu respeito. As pessoas que mais me conhecem são aquelas que convivem comigo. Não são as que escutam o que eu digo a meu respeito, mas sim o que elas veem eu fazendo no meu dia a dia. E é assim que Deus age nesses momentos através de mim, porque as minhas atitudes vão falar para outras pessoas a respeito do que é que está acontecendo. Então, quando eu digo que tudo posso naquele que me fortalece, eu estou mostrando às pessoas, quando eu vivo essa mensagem, quando eu vivo essa verdade, eu estou mostrando às pessoas que elas também podem passar por mesmas dificuldades, porque o meu Deus é o Deus que quer cuidar delas. Amém? É isso que eu queria que você entendesse, que não estamos sozinhos, eu não estou sozinho, muito menos você. E eu queria que você entendesse, porque Deus está falando agora com você. Você não está só, não se sinta só, não queira passar por esse momento só, porque você talvez não consiga. Então se segure naquele que pode te fortalecer, te sustentar, e assim você vai conseguir passar por essa situação. Pois eu escuto Deus, primeiro, para manter o equilíbrio, para entender que tudo coopera e ainda por cima para continuar a minha missão. Continuar a missão. É como eu falei várias vezes, cada um de nós nascemos com um propósito. Deus tem uma missão para você. E esta missão está diretamente ligada a duas coisas. Com o próximo, está lá em Efésios 2:10, escrito assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu vou ler de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Jesus deixou esse compromisso, ou esse mandamento muito claro, quando Ele nos mandou amar o próximo como a nós mesmos. Você lembra disso? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você se lembra daquela expressão, tem uma expressão que é muito conhecida que diz assim, que quem calça o sapato é quem sabe onde é que o calo aperta. Você lembra disso? Às vezes nós só vamos perceber a situação que os outros estão vivendo quando nós passamos a viver por situações difíceis. E é por isso que a gente precisa escutar Deus, porque Deus quer que a gente faça o cuidado. Nós somos igreja, o corpo de Cristo. Então Deus quer me usar, quer te usar para fazer a vontade dEle para as pessoas. Veja que interessante. A gente tem aqui perto da ONG, aqui perto da igreja, uma comunidade que há muitos e muitos anos ela existe, se não me engano, mais de 10 anos. E passa um fluxo de carro muito grande por ela. E muitas vezes a gente já passou. Mas passou. Nesse período agora de calmaria, de parar, de pensar, de escutar a Deus, nós percebemos, através de doações que recebemos, a necessidade de cuidar daquelas pessoas. E para a honra e glória do Senhor, um grupo super abençoado aqui da igreja, eles se juntaram, pegaram donativos, foram fazer uma pesquisa, viram o que cada grupo daquela comunidade precisava, providenciou 4 tipos de kits diferentes,
Ou seja, não foi algo feito aleatório, foi algo feito com cuidado, com zelo. E aquelas pessoas foram abençoadas. E vou te dizer, hoje, essas pessoas foram mais uma vez abençoadas, porque hoje o grupo esteve lá, fazendo mais uma vez uma doação. Eles já estavam lá há muito tempo, como eu falei, mas foi por conta dessa quarentena que algo despertou. Deus falou e nós escutamos. E eles foram beneficiados. Ou seja, a nossa missão com o próximo, o cuidar do próximo como a nós mesmos, cuidar da pessoa da forma que eu gostaria de ser cuidado, isso está sendo feito aqui. E você? Você tem se importado? Você tem escutado a Deus quando diz assim, poxa, eu posso ligar para alguém, para dar uma mensagem, para perguntar como é que está. Tem gente que está sozinha, gente. E a gente, com a ligação, a gente pode fazer algo maravilhoso, levar ânimo. Leve ânimo. Mande uma música agradável para a pessoa escutar enquanto está em casa. Ouça o que Deus quer, como Ele quer te usar para abençoar o próximo. E você vai fazer diferença. E não, olha, e eu vou dar mais um exemplo de que Deus não escolhe os superdotados e capacitados e ricos e tal. A gente teve alguns anos aqui uma cheia enorme. Há muitas casas aqui das Carolinas ficaram debaixo d'água, muita gente perdeu tudo. E aqui na igreja nós fizemos um ponto de arrecadação, de doações, para poder dar para as pessoas. E o mais interessante foi uma criança da própria comunidade que chegou aqui com 2 pares de sapato. Coisa super simples. Mas ele chegou para dizer assim, olha, eu tenho isso aqui para doar. Alguém pode precisar. E precisaram. E usaram. Então, o teu pouquinho é muito nas mãos de Deus. E vai abençoar pessoas. Mas a nossa missão também é com o reino. E aí é que as coisas são mais interessantes ainda. Veja só o que a palavra de Deus nos diz, o que é que Deus está falando agora para você, em 2 Timóteo 2, 9 e 10. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém. Pessoal, existe na matemática, quem já estudou o básico da matemática sabe que existem as contas e existe uma forma de você saber se a sua conta está certa ou errada. Chama-se a prova real, né? Cada tipo de conta tem uma prova real. Se você está querendo saber se você está escutando Deus ou é algo do seu coração, eu vou te dizer, a prova real é saber o que você está, o que isso que está sendo dito, isso que você está escutando tem a ver com o reino de Deus aqui na terra. Porque você e eu temos o propósito de fazer, nós temos uma missão com o reino de Deus, proclamar o reino de Deus, viver o reino de Deus, apresentar o reino de Deus. E é justamente isso, da forma que todo rio, ele corre para o mar, tudo em minha vida e na sua vida tem que ser lançado, tem que ser direcionado para apresentar o reino de Deus para as pessoas. Isso quer dizer que eu não posso, aqueles pensamentos egoístas, aquelas mensagens que dizem serem de Deus, mas que só são para o meu benefício próprio, eu vou te dizer, tenta escutar outra vez, porque a mensagem de Deus para os primeiros cristãos foram de abrir mão totalmente das suas vidas e viver um propósito de vida completamente novo. E você imagine, hoje nós temos hospitais, nós temos algumas escolas, nós temos as grandes universidades foram criadas pelos cristãos. A gente tem a educação, veio justamente do cristianismo.
A gente precisa entender que quando nós recebemos a mensagem de Deus, nós deixamos de ser egoísta para ser altruísta. Eu começo a servir a um propósito muito maior do que os meus caprichos, do que a minha vida. Você se lembra de Jesus lá no Getsemane? O que foi que Jesus perguntou? Pai, arruma um jeito, não é possível, tem outro jeito para que eu não possa passar por isso? Mas, na verdade, o mais importante foi a resposta de Jesus, que disse que seja feita a tua vontade. Possivelmente, Jesus, como um homem, Deus, ele não queria passar pela dor. Quem quer dor? Mas ele disse que seja feita a tua vontade. Não tem concessão. Vê, eu vou encerrar essa mensagem mostrando uma história que eu escutei hoje. Na Itália, lá no norte da Itália, tem um pastor, e como você sabe, o norte da Itália foi devastado por essa doença, coronavírus, e um pastor que tinha seus 75 anos, ele foi acometido dessa doença, e ele foi hospitalizado, e ele foi colocado numa ala. E o interessante é que esse homem doente, de 75 anos, ele começou a falar a mensagem de Deus, a pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam com ele naquela ala. E ele fazia aquela mensagem como uma coisa natural dele, a ponto que, quando o quadro médico dele ficou mais crítico, ele começou a ficar isolado, então ele só tinha a visita dos médicos, enfermeira. Mas ele não parou, ele continuou levando a mensagem, passando a mensagem de Deus para esses médicos e enfermeiras que estavam. Enfim, esse senhor foi entubado e veio a óbito, morreu. E o médico escreveu uma carta, e nessa carta dizia que as orações daquele velho pastor não serviram para curar ele, para livrá-lo da morte, mas serviram para dar uma vida nova para aquele médico que tem 35 anos. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir em nome de Jesus que você ore agora comigo, para que você escute Deus falar no teu coração. Que apesar de qualquer situação, de qualquer dificuldade que você esteja vivendo nesse momento, você saiba que Deus vai te trazer uma mensagem de equilíbrio, um norte para você viver. Saiba que todas as coisas difíceis que você está passando estão sendo uma construção de um caráter em você. E que esse caráter que Deus está construindo em você tem a missão de transformar pessoas e o mundo para a honra e glória dele. Baixa a tua cabeça e me acompanha na oração. Senhor, Deus amado e querido, nós queremos te agradecer porque, apesar de pequenos, apesar de falhos, Senhor, mas teu Espírito Santo vem falar conosco. E nós queremos verdadeiramente isso, Pai amado, é te pedir que tu fale de forma clara, de forma audível, cada vez mais, Senhor. Para que ninguém fique em dúvida, Pai amado, do que é que tu queres para cada um de nós. Que teu Espírito Santo nos capacite a te escutar, Senhor. Escutar as tuas mensagens, as tuas palavras de encorajamento, a certeza, Senhor, de que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e quer se relacionar conosco. Apesar de todas as situações, que a gente viva essa verdade, que a gente viva para ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um momento também muito especial do nosso culto, é o momento da nossa ceia. Vocês receberam o kit, né, para participar, vocês fiquem à vontade, tá? Se juntem aí com sua família. Esse é um momento também muito especial do nosso culto. Toda glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua imagem, porque tendo nós
caído em pecado, enviaste, misericordioso, em nosso socorro, teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, pela nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela obração única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E fazei isto em memória de mim. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, e dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós, por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto, quantas vezes o beberdes, em memória de mim. E todos, a tua morte nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha, a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inúmeras bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, e humildemente suplicamos que aceites o nosso sacrifício, as nossas vidas, todas as famílias da tua igreja, Senhor Deus, de louvor e ação de graças, te dignes abençoar e santificar com o teu Espírito Santo a este pão e a este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos únicos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. Amém. Amados irmãos, como nos ensinou Jesus Cristo, esse é o momento de orarmos a oração que Ele nos ensinou. Você na sua casa pode antes se confraternizar, né, com seu irmão, e em seguida nós vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, amados irmãos, você toma seu pão, esse é o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo, irmão. Amém. Abençoe. Em seguida, você pede seu suco, seu vinho e tome. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Chegamos ao final da nossa celebração, do nosso culto. Agradecemos pela participação de vocês nesse momento tão especial nas nossas vidas. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre medida, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre teus negócios, sobre tudo aquilo que é importante para você, hoje e eternamente. Amém. Amém. Portanto, fique na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Em paz, Deus abençoe a todos.